Quem como Deus? Ninguém. A paz de Jesus esteja com todos vocês, queridos irmãos. Que Deus nos dê a graça de abrir o coração para acolher com fruto este momento de graça, acolher com fruto a sua palavra. Estamos chegando ao final da nossa quaresma de São Miguel. Tem sido um tempo de muita, mas muita graça em todos os níveis. E também com estas pregações, graça de formação. A gente tem conhecido melhor quem é São Miguel, quem são os santos anjos, a sua presença e a sua missão tão especial. E eu queria começar por reler uma passagem que já lemos tantas vezes, mas que a mim me diz muito, porque tem a ver com os tempos que estamos vivendo. Está lá no livro de Daniel, no capítulo 12, e diz a palavra: nesse tempo se levantar-se-á Miguel, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará, isto é, todos os que se encontrarem inscritos no livro. E este tempo de grande angústia, Jesus fala dele no seu discurso escatológico. Jesus cita assim expressamente o livro de Daniel em mais que uma ocasião. E por isso, na pregação de Jesus, Daniel está bem presente. E eu convido você, meu irmão e minha irmã, com calma a estudar um pouco o livro de Daniel. Por quê? Porque muitas profecias que estão lá se estão cumprindo hoje, nos nossos tempos. Chegamos aos tempos, eu já preguei muitas vezes sobre isso, da grande tribulação. E nesse tempo difícil, os anjos têm um papel bem especial. Se você pegar o livro do Apocalipse, vai ver muitas vezes que os anjos têm um papel bem ativo, né? Para que todos os desígnios de Deus se realizem plenamente. E Deus suscitará Miguel para defender o seu povo. Vai ser um tempo de grande angústia, como escutamos, como nunca houve, desde que existem as nações. Mas Deus vai suscitar Miguel com essa missão de defender o seu povo. E por isso, temos que ganhar amizade, que temos que conhecer Miguel e os santos anjos melhor, lembrar-nos deles, rezar, porque eles nos vão ajudar de um modo extraordinário. Esse é o ponto. Vamos ver prodígios grandes em breve. Padres, mas quando? Não sei, mas vejo que os sinais se estão todos realizando de uma maneira única. Nessa grande tribulação, o que a palavra nos diz, agora não temos tempo para ler todas as passagens, mas que vai haver uma espécie de ditadura mundial, o reino do anticristo. E isso é algo que nunca aconteceu na história. Na história da humanidade houve vários impérios, houve alguns ditadores, alguns imperadores que foram mais cruéis, mais duros, mas era sempre uma zona do planeta Terra. Nunca foi todo o planeta Terra. Pois a palavra diz que nesses tempos, o Apocalipse sobretudo, fala que toda a Terra, no fundo, seguirá o anticristo, prestará culto ao anticristo, e que vai sobrar um pequeno resto, aqueles que querem ser fiéis a Jesus, que vão resistir aos enganos, à confusão que se instalou, e aos quais Deus enviará Miguel para os defender, para que possam perseverar fiéis até o fim. Eu pensei ler, como temos um pouco de tempo, às vezes na pregação
falamos tanto e acabamos lendo pouco a palavra, mas é tão importante conhecer bem todas e cada uma das palavras de Jesus. E eu pensei ler e meditar um pouco, fazer alguns comentários ao famoso discurso escatológico de Jesus, que você encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24. E que tem tantos elementos, como eu dizia, que são importantes para nós estarmos atentos aos sinais dos tempos. Jesus, vamos ver, vai fazer uma grande exortação à vigilância, a saber reconhecer os sinais. Vou começar e diz a palavra 24, Mateus 24, versículo 1. Saindo do templo, Jesus caminhava e os discípulos se aproximaram dele para mostrar-lhe as construções do templo. E ele disse-lhes: estais vendo tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja demolida. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele a sós, dizendo: dize-nos quando vai ser isso, e qual o sinal da tua vinda e da consumação dos tempos. Então aqui interrompo para fazer já um comentário. Os discípulos pedem que a Jesus que lhes explique quando será, qual o sinal que o templo vai ser destruído, qual o sinal em que ele está próximo de voltar e da consumação dos tempos. É interessante, aqui eu estou lendo na Bíblia de Jerusalém, mas muitas das Bíblias escrevem do fim do mundo, traduzem o fim do mundo, mas essa tradução é mais precisa, porque o texto grego diz exatamente isso, consumação dos tempos, das eras ou das idades. A palavra grega eion. Então podíamos dizer o fim dos tempos, né? E Jesus começa a explicar, a falar dos sinais. E como acontece na linguagem dos profetas, eu gosto muito deste tema porque vejo que é fácil errar. Às vezes nós temos uma leitura muito unívoca. As profecias, muitas vezes, que Deus dá por meio dos profetas, se realizam, digamos assim, em vários momentos distintos da história da salvação. A mesma profecia se realiza em momentos distintos e normalmente se realiza com profundidades maiores. Exemplo, quando o profeta Isaías disse a virgem, literalmente seria a donzela, a jovem, conceberá e dará à luz a um filho, que será chamado Emanuel. Essa profecia teve uma realização imediata no filho do rei de Judá. No filho do rei de Judá. Mas que era o sinal que Deus estava mandando. Mas, quando nós pegamos também no Evangelho de São Mateus, lá no início, Mateus diz que essa profecia se realizou plenamente em quem? Na Virgem Maria. Ela que é a Virgem por excelência, que nos dá o Emanuel por excelência. Outro exemplo, a profecia de Natã, 2 Samuel, capítulo 7, quando vai ter com o rei David. Rei David quer construir o templo, diz: eu vivo num palácio, mas a arca de Deus, a arca da aliança, está numa tenda. Eu vou construir um templo, um grande templo para Deus. E depois vem o profeta Natã e profetiza. E diz-lhe que, faz aquela grande profecia, que
Deus lhe dará um filho, e esse filho é que lhe vai construir uma casa. E que ele vai consolidar o reino desse filho. E ele reinará para sempre. E quem é que realizou essa profecia? Quem foi o filho de Davi que construiu o templo? Foi o rei Salomão. Daí o nome Templo de Salomão. E o reino de Salomão foi glorioso, sobretudo no início. Mas chegou um momento, infelizmente, no final da vida de Salomão, que o reino se partiu em dois e começou um pouco a pouco a afundar-se. Então essa profecia de Natã se cumpre, podemos dizer, imediatamente em Salomão, mas se cumpre de um modo, digamos que não pleno. Se cumpre parcialmente na vida de Salomão. Quem é que é o filho de Davi que constrói o novo templo? É Jesus. Jesus, filho de Davi, que fala, como nós sabemos na Escritura, que eu destruirei este templo e o reconstruirei em 3 dias. E depois São João anota que falava do templo do seu corpo. Ou seja, o novo templo é a humanidade glorificada de Jesus ressuscitado, onde habita a plenitude da divindade, diz Paulo, aquilo que os hebreus chamavam a Shekinah, aquela presença do Deus Santo no templo de Jerusalém, já não está, por isso o véu do templo se rasga quando Jesus morre na cruz. Então, a profecia de Natã se cumpre plenamente com o filho de Davi, Jesus. Mateus começa com a genealogia, demonstrando este é o descendente, este é o herdeiro da promessa. O anjo Gabriel, quando aparece a Maria, o que ele diz? Deus dar-lhe-á o trono de seu pai, David, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó. Ou seja, aquela profecia de Natã se realiza plenamente, não em Salomão, mas em Jesus. E estes exemplos são só para ilustrar como a profecia bíblica, como eu dizia no início, admite várias realizações históricas. E normalmente as últimas são mais profundas que as primeiras. Agora passamos para o tema que eu queria meditar um pouco convosco. É o tema do Dia de Javé, o famoso dia da justiça, da ação justiceira de Deus, que os profetas, vários profetas do Antigo Testamento falaram, que João Batista disse está eminente. Na pregação de João Batista diz que o machado já está posto à raiz da árvore. Ou seja, Deus vem fazer justiça. O dia de Javé se vai realizar. Jesus diz, quando fala do mistério da cruz, chegou a hora em que o príncipe deste mundo vai ser lançado fora. Ou seja, Deus vai vencer o mal. Tudo isso é uma realização das profecias do dia de Javé. Deus vai vencer o mal. Mas houve vários elementos também. Os mortos, diz Mateus, alguns santos ressuscitaram quando Jesus morreu na cruz e apareceram em Jerusalém. Houve trevas do meio-dia até às 3 da tarde, densas trevas. Houve um tremor de terra. Por que isso é importante? Porque as profecias se realizaram também com esses sinais. A ressurreição dos justos, as trevas que envolveram a terra, o terremoto. O dia de Javé se realizou, mas se realizou parcialmente. E agora, nesta grande tribulação, estas profecias voltam digamos que a realizar-se historicamente de um modo ainda mais profundo.
Padre Pio, que celebramos há poucos dias, falava dos 3 dias de trevas. E não só ele, outros místicos católicos falam disso. Não vão ser 3 horas de trevas, vão ser 3 dias. E também não vai ser um terremoto em Jerusalém, vai ser um abalo de toda a terra. Vai haver terremotos em vários lugares. Já vou ler a palavra. Aquilo que queria mostrar é a continuidade. A mesma palavra se realiza com intensidades diferentes, cada vez mais profundas na história. E desta vez a grande tribulação não é a paixão do Messias, não é a morte, não é de Jesus na cruz, mas é a paixão do corpo místico de Cristo. É a paixão da igreja, que aparentemente vai ficar destroçada, como ficou o corpo santíssimo de Jesus. Vai ser flagelada, triturada. Mas, depois dessa paixão, vai renascer como Jesus ressuscitou ao 3º dia. E vamos ver a vitória de Deus. A vitória de Deus sobre o mal, desta vez sobre o anticristo, que vai ter o seu reinado de 7 anos, sobretudo os últimos 3 anos e meio. Vamos ver, como diz Daniel, como Jesus vai falar daqui a pouco aqui no Evangelho. Vamos ver a abominação da desolação. O que significa isso? No fundo era um ato muito idolátrico que aconteceu em Jerusalém, no templo, o lugar mais santo da terra, onde Deus mora, onde Deus morava, no altar dos sacrifícios, à frente do Santo dos Santos, Alexandre, os gregos colocaram uma estátua de Zeus, o ídolo pagão. E Daniel fala, e Jesus cita essa passagem, que vai ser abolido o sacrifício perpétuo. Isso se aplicou ao sacrifício que se oferecia sempre no templo, todos os dias, mas se aplica de um modo especial a nós. Qual é o nosso sacrifício perpétuo? Qual é aquele sacrifício que o povo santo de Deus oferece a Deus todos os dias? É a Santa Missa. Então, vamos viver, infelizmente, nesses próximos tempos, isso, um ataque à Santa Missa. O anticristo vai querer terminar, vai se apresentar como o Messias que os judeus esperavam. Vai se apresentar como o Jesus que voltou para os cristãos. Vai se apresentar como o Mahdi que os muçulmanos esperam. Vai se apresentar como a 5ª encarnação ou reencarnação do Maitreya que os budistas esperam. E vai seduzir as nações, diz a palavra, com sinais e prodígios, pelo poder do demônio. Por isso é necessária a ajuda de São Miguel e dos santos anjos. Vão ser tempos bem extraordinários. E, como eu dizia, ele vai se apresentar como um grande salvador, não só a nível religioso, a nível espiritual, mas a nível político. Vai ser um chefe das nações. O mundo vai estar envolvido num grande caos, a todos os níveis. Econômico, social, fome, guerras por todos os lados. E só depois das pessoas estarem clamando por ajuda, só depois de todo mundo estar bem desesperado, é que ele vai entrar em cena e vai solucionar esses dramas. Vai dar de comer a todo mundo que o aceite como seu Senhor. Vai querer ser não só um líder civil, um líder político, vai querer ser adorado, vai dizer: eu sou Jesus, eu sou o Messias, eu sou Deus. Vai se centrar no trono de Deus, como diz a palavra. E infelizmente
aqueles que não aceitarem, que serão uma minoria, vão ser num primeiro momento tolerados e num segundo momento duramente perseguidos. Mas a boa notícia é: Deus está por nós. Vamos sobrar poucos, vai sobrar um pequeno resto, como aconteceu com os macabeus, que resistiram à paganização da Terra Santa com os costumes dos gregos. Sobrou um pequeno resto. Mas esse pequeno resto depois foi fermento de uma nova etapa, de um novo capítulo da história do povo de Deus. E por isso queria ler, como eu dizia, a palavra, para ouvirmos da boca de Jesus tantas coisas dessas que partilhei convosco, porque às vezes pensamos que, mas isso são ideias do Padre. Estude para quando a confusão se instalar, você não vacilar, permanecer firme. Virá um anticristo, um falso Messias. A história da marca da besta, sem a qual não se pode comprar nem vender, ou seja, vamos ficar fora do sistema, se quisermos permanecer unidos a Jesus, porque a marca da besta não é só um meio de pagamento, mas é um ato de culto à besta. É aceitar a besta, o falso Messias, como o seu Senhor. Senhor. É um ato de idolatria. Mateus 24, versículo 4. Jesus respondeu: atenção, para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: o Cristo sou eu. E enganarão a muitos. À vez de ouvir sobre guerras e rumores de guerras, cuidado para não vos alarmardes. É preciso que aconteçam ainda, mas não é o fim. Mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isto será o princípio das dores. Eu vou repetir: haverá fome e terremotos em todos os lugares. Isso nunca aconteceu ainda na história da humanidade. Nesse tempo vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. Ou seja, vão perseguir os cristãos. E então muitos ficarão escandalizados e se entregarão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Ou seja, entre os cristãos vai haver luta, porque uns não quererão sofrer. E surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade o amor de muitos esfriará. Basta olhar o mundo de hoje. Aquele que, porém, perseverar até ao fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro como testemunho para todas as nações. E então virá o fim. Hoje o evangelho já chegou a todas as nações. Quando, portanto, virdes a abominação de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor entenda, já comentei a questão da abolição do sacrifício perpétuo. Então, os que estiverem na Judeia fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço, não desça para apanhar as coisas da sua casa. E aquele que estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua veste. Ou seja, quando você vir um ataque à Eucaristia,
está iminente. Fujam para as montanhas. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Pedi para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou num sábado, pois naquele tempo haverá uma grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora, nem tornará a haver jamais. Esse versículo é importante porque Jesus dá a entender que depois dessa tribulação não termina logo o mundo, que o tempo ainda corre, né? Nem tornará a haver mais depois. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Por causa de nós, irmãos. Então, se alguém vos disser, olha o Cristo aqui, ou ali, não creiais, pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Eis que eu vos predisse. Se, portanto, vos disserem, ei-lo no deserto, não vades até lá. Ei-lo em lugares retirados, não creiais. Pois assim como o relâmpago parte do oriente e brilha até ao poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que quer dizer isso? Jesus com estas palavras, que quando ele voltar, vai ser como um relâmpago, ou seja, todos vão vê-lo, todos, ao mesmo tempo. Não é que Jesus aparece, tá lá naquela cidade. Não, a vinda de Jesus vai ser, digamos assim, uma manifestação universal, vai vir na glória. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Padre Pio. A lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, a cruz. Alguns místicos dizem que vão chocar dois astros no firmamento, e esse choque, essa colisão vai dar uma luz que vai durar algum tempo, que é uma cruz, em forma de cruz. E todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos, que ao som da grande trombeta reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade até a outra extremidade do céu. E depois Jesus continua: aprendei da figueira esta parábola. Quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isto se aconteça. Aqui Jesus se refere ao templo. O templo foi destruído em que ano? No ano 70. E, portanto, é verdade. Jesus falou que não passaria a geração e 40 anos depois, o imperador Tito marchou sobre Jerusalém e arrasou o templo até hoje. Não tem mais templo. O dia de Javé, o dia da ação justiceira de Deus, se realizou. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isto aconteça. Passarão o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. E continua Jesus, portanto Jesus nos convida a estar atento aos sinais, embora nos lembre que o dia e a hora ninguém sabe.
Jesus quer que você esteja atento. Nós percebemos que está próximo, mas não sabemos a data exata. E Jesus continua: como nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Com efeito, como naqueles dias que precederam o dilúvio, estavam eles comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam nada até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Ou seja, Jesus nos alerta para o risco de ser apanhado desprevenido, de não estar vigilante. Jesus chegar e nós não estarmos esperando a sua vinda. Jesus insiste nesse ponto. Logo a seguir vai fazer a parábola das virgens, com a mesma ideia, né? Se preparem, estejam alerta, atentos. Leiam os sinais dos tempos. Leiam os sinais dos tempos. E estarão 2 homens no campo, um será tomado e outro deixado. Estarão 2 mulheres moendo no moinho, uma será tomada e outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Compreendei isto: se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Vigiar, vigiar, vigiar. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a criadagem, para dar-lhe o alimento em tempo oportuno? Feliz daquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrará assim ocupado. Em verdade vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele mau servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda, e começar a espancar os seus companheiros, a comer e a beber em companhia dos bebedores, o Senhor daquele servo virá em dia imprevisto e em hora ignorada. Ele o partirá ao meio. Ele imporá a sorte dos hipócritas. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. Atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. É o que eu vejo à volta. Todo mundo está dormindo. Dormindo. Ninguém percebe o que está acontecendo. Quando foi aí, pela meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo vem aí! Saiu ao seu encontro. Todas as virgens levantaram-se então e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. As prudentes responderam: do modo algum, o azeite poderia não bastar para nós e para vós. E diante aos vendedores e comprai para vós. Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou, e as que estavam prontas entraram com ele para o banquete das núpcias. E fechou-se a porta. Finalmente chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, que esta palavra nos ajude a abrir os olhos, a ler os sinais dos tempos. Eu estava pensando pedir às irmãs uma música sobre
sobre o tema da vigilância. Não sei se tem uma que fala que vai aparecer, da Madre Kelly, que a luz, a cruz aparece no céu, mas é muito acelerada, né? Mas podem escolher outra. Que o ambiente está bem tranquilo, está bem... É isso, meu irmão. Que Deus nos dê a graça de perceber que não são só anos quaisquer que estamos vivendo. O céu se tem desdobrado em graças. Nossa Senhora aparece em todo canto, nos alertando, tentando nos preparar para o que vamos viver. E infelizmente, poucos estão acordados. E já não há mais tempo. Então, nos preparemos. A graça e a paz de Jesus estejam com todos. Eu sou o Padre Duarte Sousa Lara, sacerdote da Diocese de Lamego, Portugal. Fiz há algumas semanas um vídeo sobre o fim dos tempos, com algumas orientações práticas. E partilhei várias coisas que tinha no coração já há muitos anos. E eu temia que gerasse um certo alarme, um certo tumulto. E, como eu tentei sublinhar no vídeo, eram questões práticas, mas menos importantes, né? Mas suscetíveis de causar um certo temor, não é? A gente saber que vêm aí dificuldades, digamos assim, perseguições, perigo de vida, faltas de alimentos, etc. E eu sei que isso alarma as pessoas e que dá que falar, digamos assim. E no vídeo eu insistia de vez em quando que o mais importante é estarmos espiritualmente prontos para o fim dos tempos. Infelizmente, até amigos meus, digamos assim, de muita caminhada cristã, me deixaram um bocadinho, vamos pôr, desiludido, porque no fundo assisto sempre à mesma dinâmica. Nós, seres humanos, preocupamos-nos muito com a saúde do corpo e pouco com a saúde da alma. No fundo, isto, que não é novo, acabou por me entristecer um pouco, né? Ou seja, alguns amigos, até, como eu digo, pessoas de caminhada, falaram comigo aflitos porque não têm galinhas ou porque não têm maneira de sair de Lisboa ou de uma cidade grande. Isso não é muito importante. Não é indiferente, mas não é muito importante. O mais importante é permanecermos espiritualmente na graça de Deus, unidos a Deus. E por isso pensei fazer este vídeo para relembrar, embora já o tenha feito em tantas ocasiões, algumas questões espirituais que são as fundamentais, né? A primeira é permanecer firmes na fé católica, na fé que recebemos, na fé do batismo, na fé da Igreja. E para isso, eu normalmente convido as pessoas sempre a estudar, pedir a graça, obviamente, rezar a Deus pedindo a graça de permanecer firmes na fé que vem dos apóstolos, na fé da Igreja, na fé em que fomos batizados. E por isso, normalmente, eu costumo pedir às pessoas que estudem a Sagrada Escritura e que estudem o magistério da Igreja, sobretudo o catecismo. É uma maneira simples de nós conhecermos bem a nossa fé e estarmos preparados para resistir às mentiras que circulam por todo o lado, não é? Contra as heresias, no fundo, que hoje em dia se tornaram quase que normais. Todos os dias ouvimos uma diferente. Para resistir a isso, temos que conhecer bem a nossa fé. A única maneira é dedicarmos tempo a estudar. Estudo. A Sagrada Escritura. Ler a Bíblia. A Sagrada Escritura não serve só para estudar, serve para rezar, para falar com Deus, para meditar, para perceber o que é que Deus me pede. Mas também para estudar. Eu preciso perceber o que é que Deus disse, o que é que Deus não disse.
Eu costumo sugerir a Bíblia de Jerusalém, uma tradução feita no Brasil. A Bíblia de Jerusalém originalmente é francesa, foi escrita em francês, feita pela École Biblique de Jerusalém, dos padres dominicanos. É excelente em termos de introduções e notas exegéticas, e aparato crítico em geral, é muito útil para o estudo. É uma tradução bastante literal. Não é se calhar, a melhor Bíblia para a oração ou para a pregação, mas para o estudo é a melhor, na minha opinião. Isto é opinável, claramente. Depois, Catecismo da Igreja Católica. E também nunca sugeri, e penso que vale a pena para o estudo bíblico, eu gosto muito do comentário da Bíblia de Navarra, que a Bíblia de Navarra, publicada pela Universidade de Navarra, é muito extensa, são vários volumes, 20 talvez, e tem amplos comentários. E agora, recentemente, a Universidade de Navarra publicou em espanhol, num só volume, todos os comentários e introduções aos livros da Sagrada Escritura. Portanto, não tem o texto da Bíblia, tem só os comentários. Gosto muito porque é patrístico, são comentários patrísticos, magistério, portanto tem o magistério, tem os padres da Igreja, que são intérpretes privilegiados da tradição apostólica, e também tem alguns autores espirituais muito importantes, doutores da Igreja, etc. São João da Cruz, Santa Teresa, etc. São José Maria Escrivá. E, portanto, é útil seja para a oração, seja para o estudo. O comentário, no fundo, à Bíblia de Navarra. Pode-se encontrar na internet, relativamente fácil, e é barato. Portanto, aqui já estão algumas dicas úteis, também práticas, agora sobre os temas mais importantes. É mais importante eu conhecer a Bíblia e o Catecismo do que ter umas galinhas. Eu vejo que algumas pessoas ficaram aflitas e agora querem ter umas galinhas, mas não leem a Bíblia, mas não leem o Catecismo. Não lhes vai servir de nada as galinhas, se perderem a fé. Se perderem a fé, vai tudo por água abaixo. E agora o combate é um combate pela fé. Portanto, depois, segunda ponto em que eu insisto muito é rezar, rezar, rezar muito. Começando por a missa diária. Ir à missa e comungar Jesus diariamente. Receber Jesus na comunhão diariamente. A missa é a oração mais forte, nada se iguala à missa, e eu vejo que nós trocamos a missa por outras coisas muito menos importantes. Podíamos ir, por exemplo, agora nas férias, há gente que tem tempo livre. Durante o tempo do ano do trabalho, eu não posso ir à missa, muitas vezes, às vezes posso, mas há muita gente que, por causa dos horários de trabalho, sair cedo de casa, etc., não consegue ir à missa todos os dias. Agora, de férias é perfeito, sobretudo porque é que as pessoas não vão? Porque no fundo não querem, não estão para aí virados, preferem ir para a praia. Não é mau ir para a praia, não, mas eu se calhar podia, se eu amo a missa, e se eu quero a missa, e se eu amo Jesus, podia arranjar uma maneira de descansar nas férias, mas poder estar mais perto de Jesus, mas poder ter mais missa, ter mais adoração, etc. Se não o faço é porque no fundo não é uma das minhas prioridades. Então fico triste por ver pessoas que estão preocupados com as galinhas, mas não por não terem galinhas, mas não estão preocupados por não terem missa. Fico triste. Né? Depois, portanto, missa e comunhão diária. Depois, ligado à missa, a adoração eucarística. Às vezes há igrejas em que tem o Santíssimo exposto, ótimo, aproveitar. Às vezes não está exposto, está no sacrário. Aproveitar, à mesma, no sacrário está Jesus, na hóstia consagrada está Jesus, vivo, com o seu corpo, sangue, alma e divindade. Portanto, estar perto dele, fazer muitas visitas ao Santíssimo e gastar horas de oração, de adoração, em silêncio, ao pé dele. O que é que eu sugiro? Não queria dar, pois, cada um é que sabe, mas quer dizer, estar uma hora em adoração ao Santíssimo não me parece nada do outro mundo, parece uma coisa
normal, devia ser normal, na minha opinião. Não é, enfim, não queria, não. Quer dizer, 1 hora eu diria que é uma coisa normal. Jesus, no Jardim das Oliveiras, diz aos apóstolos, orai e vigiai, não fostes capazes de vigiar comigo nem 1 hora. Pedro, Tiago e João. Portanto, para Jesus rezar 1 hora seguida não é assim nada de transcendente. E depois os tempos de adoração podem ser tempos em que levamos a nossa Bíblia, a Sagrada Escritura, e em que também que passamos tempos em silêncio e em que paramos. Neste mundo tornou-se tão difícil fazer silêncio interior e exterior, e tornou-se tão difícil parar da frenesim, do correria do dia-a-dia, que a adoração pode ser muito, muito preciosa. Faz um bem imenso às nossas almas. Estar em adoração na presença de Jesus Eucarístico. Como eu dizia, exposto ou no sacrário. Depois uma coisa mais simples são as visitas ao Santíssimo. Quando eu passo numa igreja, se calhar, se vou a pé ou assim, porque é que não entro? Porque é que não ajoelho? Porque é que não digo, olá Jesus, eu amo-te? E 2 minutos, 3, e depois continuo, para ir aos correios, ou ao banco, ou ao talho, ou ao que for, ao supermercado. Portanto, Eucaristia, isto devia estar no topo das nossas prioridades. Depois, confissão frequente. Para poder comungar com fruto é preciso estar na graça de Deus, e a confissão ajuda-nos a isso, a voltar para a graça de Deus, se a perdemos por desgraça, com o pecado mortal, e a crescer na graça de Deus também. A confissão frequente, digamos assim, quando não temos pecados mortais, confessamos, temos as culpas, digamos, os pecados veniais, os pecados mais ligados à nossa fragilidade humana, ao nosso dia-a-dia. Infelizmente, nós pecamos. Como diz a Escritura, o justo peca 7 vezes ao dia. A Igreja recomenda que confessemos com frequência e recomenda também, não obriga, que confessemos os nossos pecados veniais. Estritamente obrigatório é confessar os pecados mortais, o tipo e o número. Os pecados veniais não é obrigatório, mas é recomendado. E quando nós confessamos os pecados, os nossos pecados, sejam eles quais forem, recebemos o perdão e recebemos um remédio para vencê-los. Para vencê-los. Ou seja, recebemos a graça de Deus, a ajuda de Deus na nossa luta contra o pecado, que não termina no dia da nossa morte. É uma luta. E, portanto, o sacramento da confissão ajuda-nos a manter viva esta luta, a não desanimar, a não desistir, a não parar de lutar. A confissão aviva em nós a contrição, aviva em nós o fervor, o zelo na busca da santidade. Portanto, confissão frequente. Eu costumo sugerir às pessoas pelo menos 1 vez por mês, mas o ideal é todas as semanas, ou de 15 em 15 dias. Depois, temos também ligado ao sacramento da confissão as indulgências. Também já falei várias vezes disto. É bom, no fundo, aproveitar as indulgências que podemos ganhar em cada dia. Há várias obras que têm indulgência plenária, que são fáceis. Ler, pelo menos, e meditando a Sagrada Escritura 30 minutos, adorar o Santíssimo 30 minutos, rezar o terço em família, os exercícios espirituais de alguns dias, fazer um retiro de 3 ou 4 dias já dá indulgência plenária. Enfim, fazer a via sacra na igreja, onde estão as estações, digamos assim. E tudo isso podemos receber uma indulgência plenária que, em nosso benefício, ou podemos aplicá-las em sufrágio das almas do purgatório. Eu habitualmente ofereço sempre, todos os dias, pelas almas do purgatório, cada um fará o que quiser. É mais uma grande ajuda nesta nossa caminhada espiritual, nesta nossa união com Deus, nesta nossa preparação para o fim dos tempos. Em terceiro lugar, eu diria o rosário. Portanto, missa, confissão, rosário. Rezar o rosário. O terço, Nossa Senhora pede, como sabem, em todos os sítios em que aparece. E agora, mais recentemente, tem pedido o rosário. O rosário é fundamental. É possível rezar o rosário todos os dias? Sim, é. Eu rezei o rosário todos os dias durante muitos anos, antes de ser padre, antes de ser seminarista. É possível. Torna-se um hábito.
torna-se um hábito. Se calhar não vou ter tempo para jogar tanto computador, ou para ouvir música, ou ver tantos filmes. Vou fazer menos de outras coisas e vou fazer mais. Mas é possível, é possível. Portanto, rosário, se for em família, eu normalmente sugiro pelo menos um terço em família, nas famílias em que todos rezam o rosário, e depois os outros terços, cada um pode ir rezando ao longo do dia. Eu rezo, aproveito o tempo em que vou de carro para a paróquia, rezo um terço ou um bocadinho mais, depende das distâncias, não é? E assim vou rezando ao longo do dia o rosário. Portanto, o rosário, na minha opinião, é muito importante. Depois, a Lectio Divina, que não é bem o estudo. O estudo da Palavra de Deus, como eu dizia, é um estudo mais para perceber os conteúdos da nossa fé, em que é que acreditamos, né? E o que é mentira. Por exemplo, os erros da nova era. Como é que eu distingo os erros da nova era? Eu tenho que conhecer a revelação. O que é que Deus nos revelou? O que é que a Igreja ensina sobre este ponto? A reencarnação existe ou não? O que é que Deus disse? Que é para resistir aos erros que o mundo me propõe. O Reiki é possível ou não é possível para um católico? Estuda, estuda. Né? Vou ao centro espírita ou não vou ao centro espírita? Estuda. Deus deu essas respostas na Sagrada Escritura. O Magistério falou sobre esses temas. E nós ignoramos, não estudamos e depois ficamos confundidos muito facilmente. Mas o que eu dizia, a Lectio Divina, que, como eu dizia, podemos levar para o Santíssimo, é mais uma leitura orante da Palavra de Deus. Eu pego na Bíblia e no estudo o meu objetivo é aprender o máximo no mínimo de tempo possível. Na meditação, na oração, feita com a ajuda da Sagrada Escritura, o objetivo não é ler o máximo de páginas possível, é meditar, saborear cada passagem e tentar ouvir a voz de Deus. O que é que Deus me quer dizer com esta palavra? O que é que Jesus me está a dizer? O que é que Jesus quer de mim agora? Nestas circunstâncias em que eu me encontro, etc, etc, etc. Normalmente eu medito os textos da missa de cada dia. É uma coisa que muita gente faz. Mas não é obrigatório. Eu posso pegar noutra passagem do Evangelho, etc. Também eu costumo recomendar muito meditar na paixão de Jesus. Porquê? Porque é uma grande escola de caridade, de amor a Deus e ao próximo. Não é? Porque na paixão de Jesus brilhou de uma maneira mais evidente o amor infinito que Jesus tem por cada um de nós. E para isso posso pegar nos Evangelhos, e para isso posso fazer a Via Sacra, e há outras devoções conhecidas, não é? O Preciosíssimo Sangue de Jesus, etc. Há muitas devoções. As horas da paixão, há muitas coisas que nos ajudam a meditar na paixão. São muito frutuosas do ponto de vista espiritual. Enfim, estes meios práticos de alimentar a nossa união com Jesus, a nossa amizade com Jesus, são decisivos e são a parte mais importante da nossa preparação para este fim dos tempos que estamos a começar a viver. O resto é tudo secundário, menos importante. Né? Se eu tiver fé forte, se eu estiver na graça de Deus, se eu rezar, e tiver fechado um apartamento e não tiver galinhas, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Jesus está comigo e Jesus vai-me ajudar e vai-me guiar e vai-me defender e eu vou morrer, mais tarde ou mais cedo, e vou para o céu. E é isso que interessa, não é? E se eu tiver galinhas e vacas para ter leite e tangerinas e maçãs e laranjas e perder a fé, é um desastre. É um desastre. É um desastre. Agora, se eu tiver as duas coisas, ainda é melhor. Se eu tiver muito unido a Jesus, tiver adoração 3 horas por dia e via sacra e muita oração e galinhas e pronto, então digamos assim, eu penso que essas são as condições ideais, né, para atravessar estes tempos, a tempestade que se aproxima. Pronto, fiz este vídeo para voltar a insistir nas coisas mais importantes. Infelizmente, como eu digo, nós preocupamos muito com o almoço, né, e pouco com o almoço da alma, com o alimento da alma, que é o que mais interessa.
E, portanto, fica aqui estas sugestões para quem ainda não se confessa muito, começar agora, para quem não vai à missa todos os dias, começar agora, para quem não conhece a Bíblia, começar agora, para quem nunca leu o Catecismo, começar agora. Não perdermos mais tempo e investirmos na nossa saúde espiritual, na nossa união com Deus, na nossa santificação. Enfim, se estivermos firmes na fé, vai sobrar um pequeno resto fiel, também já preguei sobre isto. A dúvida é, será que tu e eu vamos pertencer a esse resto fiel? Depende também da nossa resposta à graça de Deus, né? Depende também do nosso empenho. Então, que Deus nos dê a graça de perseverar, firmes na fé, fervorosos na fé, ajudarmos aqueles que temos à nossa volta, familiares, amigos, vizinhos, não desanimarmos. Desânimo e a tristeza e o pânico e a ansiedade são sinais de falta de fé. Eu também fico triste por ver pessoas que, supostamente de caminhada cristã, que estão muito aflitas e muito ansiosas. O que é que isso demonstra? Demonstra pouca fé. Demonstra pouca fé, no fundo, uma certa imaturidade espiritual. Portanto, resumido e concluindo, não temais os que podem matar o corpo, os que não podem matar o corpo, mas podem matar a alma. Ou seja, não temer o mal físico, mas temer o mal espiritual, o pecado. O pecado é que é o nosso maior inimigo, sempre foi e há de ser, e portanto a nossa luta tem que estar focada. Os males físicos são secundários, não é? Não ter que comer é mau, mas não é o fim do mundo. Não é? Pronto, penso que já passei a ideia, também tinha tentado passar no outro vídeo, mas pelos vistos não consegui muito. Peço-se, não sei. E pronto, e agora invoco sobre todos a poderosa bênção de Jesus. Houve alguém que me disse, ó padre, mas dê-nos uma bênção, pelo menos no fim. É verdade, podia ter dado e não dei, peço desculpa, então vai agora a bênção de Jesus sobre todos nós, para nos ajudar a viver, permanecer firmes, perseverar firmes na fé. Senhor Pai Santo, em nome de Jesus eu invoco a tua poderosa bênção sobre todo o teu povo santo, sobre todos os meus irmãos, todos que virem este vídeo, para que, fortalecidos pela graça do Espírito Santo, possam permanecer firmes na fé cristã, na fé católica, na verdade. A fé católica é a verdade, é a palavra de Deus, é a verdade, é a palavra de Jesus, é a verdade, é o ensinamento da Igreja, o magistério assistido pelo Espírito Santo, é a verdade e a única verdade que nos salva. Senhor Pai Santo, ajuda-nos a permanecer na verdade, que é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ajuda-nos nestes tempos de confusão a não nos deixarmos confundir. Abençoa o nosso estudo da Tua Palavra, do Magistério da Igreja. Sobretudo, ajuda-nos a reorientar as nossas prioridades e a investir na nossa vida espiritual. Ajuda-nos a dedicar mais tempo à missa, à adoração ao Santíssimo, às visitas ao Santíssimo, a confessarmos com mais frequência, a começar a rezar o rosário todos os dias, a meditar na paixão do teu Filho Jesus Cristo e às obras de caridade, às obras de misericórdia, não perder mais tempo a fazer bem a todos aqueles que podemos, todos aqueles que passam na nossa vida. Começar pelos nossos mais próximos, os nossos vizinhos, familiares, amigos, ajudá-los naquilo que eles mais precisarem. No fundo, a comprometermos verdadeiramente com uma vida santa, Senhor. Queremos ser santos com a Tua graça, queremos responder ao chamamento que Tu fizeste desde toda a eternidade, sermos santos e imaculados em Cristo Jesus. Mas para isso precisamos da Tua poderosa bênção, precisamos da graça do Espírito Santo, que em Teu nome, em nome de Jesus, eu invoco e derramo sobre todos vós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E viva Cristo Rei. 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 Rei.
I'm a cascada.